Agora são 17h38, final de tarde, início de noite. E acaba de sair o novo decreto da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, decreto 3.133. E eu quero conversar com vocês aqui as principais mudanças desse decreto. Não tem como eu pular algumas coisas que eu não falei nos decretos anteriores. Porém, eu quero dar mais ênfase às principais mudanças deste novo decreto. Então vamos lá. O artigo 1º, ele fala do tempo da pandemia, né, que é por prazo indeterminado. Vamos para o artigo 2º. Ele está bem assim, ó. Fica proibido o atendimento presencial ao público nos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços considerados não essenciais, exceto seus colaboradores, observando-se e adotando todos os protocolos padrões, setoriais e etc., acaso mantenha expediente interno com portas fechadas no período das 8 da manhã até as 20 horas, autorizado somente o serviço de delivery. Mais uma vez, repetir o que a gente falou nos decretos anteriores. Pode funcionar no interior da loja, na venda por telefone, a entrega por delivery. O que não pode ter é o atendimento ao público. O decreto diz, fica proibido o atendimento presencial ao público, ok? Parágrafo 1º, todos os estabelecimentos devem ter o álcool gel. O 2º, obrigatório o uso de máscara, normal como estava nos anteriores. Aí vem o parágrafo 3º, que é importantíssimo, esse mudou com esse novo decreto. Fica proibida a presença de funcionários ou colaboradores que desempenham atividades administrativas internas, devendo ser praticado o trabalho no sistema de home office. Então, ele está até em maiúsculo aqui, o famoso caixa alta, né? Fica proibida a presença de funcionários do setor administrativo. Então, vamos colocar aqui segmentos que não são essenciais, que estão funcionando, e tem pessoas de setor administrativo, essas pessoas têm que ficar em casa. Exemplo, um departamento de vendas, um departamento de compras, o setor financeiro, por exemplo, e fica proibido a presença dessas pessoas. Vai ter que ser o trabalho por home office. Isso é novo, isso não tinha nos decretos anteriores, ok? Vamos lá, artigo 3º, esse sim que fala dos serviços essenciais. Poderão funcionar, né, os comércios e serviços essenciais poderão funcionar para atendimento ao público, com atendimento ao público, no período compreendido entre 5 da manhã e 20 horas. Reparando que o outro, os não essenciais, é das 8 às 20. Esse é das 5 da manhã às 20, de segunda a domingo. E para efeitos desse decreto são considerados os comércios e os serviços essenciais, vamos lá. Letra A. Hipermercados e supermercados e congêneres. Eu não dei tanta ênfase nos congêneres nos decretos anteriores e quero falar sobre isso agora. Os congêneres são atividades ligadas a mercado, a gênero alimentício. Exemplo, lojas de mercearia, lojas de mini mercado, outras atividades que vendam, por exemplo, uma Casa do Norte, por exemplo, ela é uma atividade congênere dessas atividades de hipermercados e supermercados. Alguns clientes têm me perguntado, algumas pessoas têm me perguntado, mas congêneres, eu entendo que perfumaria é uma atividade congênere. Não, não é uma atividade congênere do mercado, são atividades de gênero alimentício, ok? Continuando, letra B, açougues e padarias, letra C, restaurantes e congêneres. Mais uma vez, o congêneres do restaurante, o que é? É a pastelaria, a hamburgueria, a lanchonete, são congêneres de restaurante. Então também podem trabalhar essas atividades, exceto o atendimento somente por delivery, tá? E o restaurante, ele vai falar um pouco mais, mas é delivery, tá? Não pode ter o atendimento ao público ali presencial. Feiras livres, mesma coisa, farmácias, hospitais, clínicas odontológicas, oftalmológicas, veterinárias, o pet shop, que não tinha na outra, eu não estou falando as letras, mas já estou na sequência, pet shops e comércio de produtos de saúde e alimentos para animais, é casa de ração, ok? Casa de ração, pode trabalhar. São essas atividades que vendem medicações para animais, assim como alimentos para animais.
segurança pública privada, meios de comunicação, serviço de energia elétrica, internet e telecomunicação, serviços postais, distribuidores de gás envasado, construção civil e indústria, hotéis e similares, lavanderias, serviços de limpeza, manutenção e zeladoria. Hoje na live que fizemos, perguntou, serviço de limpeza, de jardinagem, serviços, não me lembro qual que era o outro serviço, mas pode trabalhar? Sim, podem, essas atividades podem trabalhar, são serviços de limpeza, são serviços essenciais. Serviços bancários, os serviços de call center, assistência técnica de eletrônicos e bancas de jornal. Vou voltar aqui na assistência técnica de eletrônicos. Todo tipo de assistência técnica de eletrônico, aquele não está determinando qual. Então pode ser a casa que, o estabelecimento que arruma televisão, que arruma celulares, que arruma qualquer outra coisa eletrônica. Vamos considerar uma máquina de lavar, uma geladeira e etc. Desde que seja eletrônico, ele entra aqui nessa atividade de assistência técnica de eletrônicos, né? Que é a letra O do decreto das atividades essenciais, que é o artigo 3º. Empresas de locação de veículos, oficinas e veículos automotores e borracharias, transporte público coletivo, táxi, aplicativo de transporte, serviço de entrega e estacionamento, cadeia de abastecimento e logística, produção e comercialização de insumos agropecuários, transportador, armazéns, postos de combustíveis. Repara, loja de material de construção estava aqui, não está mais. Vou falar um pouco mais sobre ele abaixo. Não é mais essencial. Na verdade, não é que ela deixou de ser essencial. Ela mudou a categoria nessa fase de emergência. Okay? Já falamos sobre isso na nossa live. Se você não assistiu a live hoje, a gente já disponibilizou no canal do YouTube, tem lá no Facebook, também tem no Instagram. Assista a live, que foi bem bacana, tiraram muitas dúvidas e principalmente nós falamos sobre como que a gente vai tratar os nossos colaboradores de acordo com essa necessidade. E até aproveitando, falando sobre isso, nós temos novidade. Quando fizemos a live hoje, nós não tínhamos nenhuma novidade, mas nós temos já uma medida provisória pronta, somente aguardando a assinatura do presidente, tanto reduzindo o contrato de novo, reduzindo a jornada, assim como a suspensão de contrato, ok? Aguarda que a gente vai estar fazendo um vídeo sobre isso assim que sair, orientando vocês. Recapitulando, serviços funerários, serviço de entrega em casa, o delivery, sem restrição de horário, mesmo então na faixa da restrição, essa atividade não tem, ok? Vamos para o parágrafo 2º, que ele fala que as farmácias, ainda no artigo 3º, as farmácias, os postos de combustíveis, os serviços de delivery, mais uma vez, repetindo o delivery, os meios de transporte, serviços funerários, serviço de energia elétrica e abastecimento de água e serviço de internet, poderão funcionar sem restrição de horário, não estão dentro do toque de restrição, ok? Podem trabalhar, o delivery, a entrega, pode ser feito depois do horário. Salvo a exceção, tá? Porque nós temos aquelas atividades que não são essenciais, essas não, tá? Vamos lá. Parágrafo 3º aqui, importantíssimo. Nós tivemos uma alteração, talvez a maior alteração aqui, que vai chamar mais atenção de quem está assistindo esse vídeo. Fica vedado o atendimento presencial ao público, não é o atendimento, é o atendimento presencial ao público, inclusive mediante retirada ou pegue e leve. Então quer dizer, a venda de balcão em bares, restaurantes, shopping centers, galerias e estabelecimento congêneres e comércio varejista de materiais de construção. Tá? Então fica vedado o atendimento ao público nessas atividades. Ninguém pode vir no balcão, ok? O pegue leve, não. Pode ser por delivery, a entrega. Porém, o material de construção ele tem uma observação. Vamos continuar. Permitidos tão somente os serviços de entrega e delivery e drive-thru. A frase completa para o depósito fica: o comércio varejista de material de construção fica permitido tão somente o serviço de entrega, delivery e drive-thru. Então, para o depósito de material de construção, está permitido o drive-thru, que é aquela que a pessoa vai com o carro, ele faz a encomenda ali, eu quero 2 sacos de cimento, né? Ele vai, ele para, o saco de cimento é do Eduardo,
eu vou, encosto o meu carro, ele coloca dentro do meu carro, eu faço o pagamento e vou embora. Eu não abro a porta do carro, eu não tenho contato físico, ok? Eu faço apenas a compra e faço a retirada com o meu carro. Então fica permitido para as lojas de material de construção, perfeito? Drive-thru e o delivery e as entregas normais. Os serviços essenciais e comércios essenciais deverão garantir a observância de todos os protocolos padrões e setoriais específicos, sendo considerados como indispensáveis. Não vou repetir o parágrafo 4º, eu já falei isso na última live, vocês precisam ver. Ele tem as condições, uso de máscara, o álcool em gel, distanciamento, número de pessoas, o plastiquinho em cima da maquininha de cartão. Eu não vou entrar nesse detalhe, vocês precisam pegar por completo aqui o parágrafo 4º do artigo 3º e copiar e falar, vou ticar aqui, ó, vou marcar, esse daqui é esse é esse é esse. Vamos ticando e vamos deixando de uma forma cumprir de forma integral o decreto. Parágrafo 5º. Recomenda-se quanto possível, tá? Quanto possível, tá? É um erro imagino que é um erro de digitação aqui. Também aos comércios e serviços essenciais para os funcionários ou colaboradores que desempenham atividades administrativas internas, possibilitar a realização de suas tarefas no sistema home office. Então, mais uma vez, os comércios essenciais agora, nós tínhamos falado que é proibido a permanência nos não essenciais. Agora nós estamos falando dos comércios essenciais. Se possível, também o serviço de home office. Vamos pegar um exemplo? O mercado. O mercado, mais uma vez, tem o departamento de compra. Então, se possível, deixar o departamento de compra de home office. Okay? Que é um setor administrativo. Não tem como a gente deixar a caixa do supermercado de home office. Mas o setor de compras talvez seja possível. O setor o setor financeiro, a parte administrativa, setor de RH, se possível, colocar no home office. Por isso que ele trata aqui, recomenda-se, não uma obrigatoriedade. Ok? O parágrafo 6º também é importantíssimo, ainda estamos no artigo 3º, tá? Qual que é a importância dele? Vai ser considerado para fiscalização atividade primária, ok? O KNAI primário, aquilo que está no CNPJ em primeiro, tá bom? Então, é isso que eles vão considerar. Observações agora no artigo 4º, para as indústrias. As indústrias, elas são consideradas atividades essenciais, tá? Porém, para a indústria, serviços essenciais e não, e comércio essenciais ou não, foi montada uma escala, né? É uma recomendação, nós falamos sobre isso na live, nós falamos sobre isso já no plano emergencial, é uma recomendação para a questão do transporte público, ok? Então as indústrias, recomenda-se, né? Vou até ler a redação aqui. Ficam as indústrias e os comércios e os serviços essenciais e não essenciais obrigados a adaptarem a jornada diária de seu trabalho. Ó, vê que repara que ele tem uma diferença entre o decreto estadual e o municipal. Aqui ele fala, ficam esses setores que eu falei obrigados. Então ele traz uma obrigação de adaptarem a jornada diária de trabalho de seus colaboradores, bem como o horário de suas atividades, de forma a observar o seguinte horário de entrada. Entre 5 a 7 para o setor industrial, entre 7 e 9 para o setor de serviços e entre 9 e 11 para o setor de comércio, ok? Mas ele trata aqui uma situação como obrigatória, tá? Eu não sei como seria fiscalizado isso daí, não sei te dizer, mas ele não está dizendo que a indústria tem que abrir das 5 às 7, ou melhor, abrir às 5, ele não está dizendo que o setor de serviço é das 7 horas às 9, que é o horário que vai ter que começar, e nem está dizendo que o setor de comércio é das 9 às 11. Mas ele está dizendo que ficam essas atividades obrigados a adaptarem a sua jornada. Então vamos recomendar que as indústrias comecem a funcionar nesse horário, né, que já é normal, a indústria 7, o setor de serviço entre 7 e 9 e os comércios abram depois das 9 da manhã. Tá? Artigo 5º, importantíssimo, uma mudança radical. Igrejas, tá? Celebrações religiosas, fica proibido a realização de celebração. Aqui no decreto,
ele não diz se as igrejas podem ficar abertas para oração, como por exemplo do decreto estadual, tá ok? Ele só diz dessa forma: fica proibida a realização de celebrações religiosas coletivas. Então, se em tese é só coletivo, individual poderia, mas aqui ele não está dizendo, eu não consigo te afirmar. Mas para todos os fins, então, se a gente seguir a orientação do decreto do Estado, ele diz que as igrejas podem abrir as suas portas para orações e para situações individuais, mas não poderão celebrar o culto em unidade, o culto comum, ou a missa em unidade, a missa comum, ou também as outras religiões, também de uma forma que cause algum tipo de aglomeração de pessoas, tá ok? Vamos lá? O sexto, não mudou nada da última, são só recomendações, é importante você ler depois. O sétimo também. O oitavo, fica determinado, mais uma vez, o toque de recolher no município, né, restando a proibição de circulação de pessoas no período das 20 horas às 5 da manhã, excetuando-se os deslocamentos essenciais devidamente justificados pelo caráter de urgência ou emergência, aos serviços e comércios discriminados no parágrafo 2º do artigo 3º. Normal, o toque de recolher que a gente já tinha citado anteriormente. O 9 ele vem falando da fiscalização, o 10º ele fala da suspensão do atendimento na Prefeitura Municipal de Bugaçu, não vai ter atendimento presencial. Vamos para o 11º, esse é bem importante. Fomos questionados hoje na live se as escolas como ficarão. Então, assim, aulas suspensas, escolas públicas, particulares, ensino municipal, estadual, particular, recreação, escolas de idioma, escola de natureza técnica, todas as atividades estão suspensas, somente o atendimento online mesmo, ou por teleconferência, né? Por videoconferência, né? Somente pode dessa forma, perfeito? Vamos lá, continuar aqui. O 11 ele fala das multas, o 11 eu falei, o 12 fala das multas, das punições, e o 13, para finalizar, o decreto entra em vigor a partir da próxima segunda-feira, ok? Esse decreto, a grande mudança para concluir foi a parte das igrejas, a parte do setor administrativo das empresas, a parte dos depósitos das lojas de materiais de construção, ok? Essa é a grande mudança, como já mencionado hoje na parte da manhã, onde a gente fez a live e falou sobre o decreto, a fase emergencial do Plano São Paulo, e falando sobre praticamente isso daí, o prefeito praticamente adaptou o nosso decreto àquela mesma legislação. Nós estamos à disposição, se vocês tiverem dúvida, coloca aqui, a gente tem recebido algumas dúvidas de empresas, pessoas, clientes, não clientes, a gente com todo carinho vai estar respondendo você e esclarecendo, tá bom? Obrigado, bom final de semana, um grande abraço para vocês.